Bom, gente, voltamos e parágrafo 4º. Parágrafo 4º para encerrar essa relação de parágrafos do nosso artigo 5º. Aqui a gente tem uma informação muito rápida, mas que acaba nos permitindo conversar já sobre os direitos e deveres individuais e coletivos retratados ou apresentados, melhor dizer, apresentados nos incisos do nosso artigo 5º. Aqui a gente tem que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Qual é a informação que a gente tira daqui? Bom, primeiro é lembrar que esse Tribunal Penal Internacional, um tribunal internacional que busca punir determinados indivíduos, ou até mesmo estados, mas indivíduos, né, que cometem crimes específicos. O Estatuto de Roma não é necessário examiná-lo, estudá-lo, pelo menos aqui no âmbito do direito constitucional, mas eu só cito, é justamente a regulamentação, as regras de processo e julgamento desse Tribunal Penal Internacional. Esse Tribunal Penal Internacional, ele também é conhecido, né, de maneira informal, e isso você escuta na televisão, como Tribunal de Haia, ou Tribunal Internacional dos Direitos Humanos. E ele busca julgar indivíduos que cometam crimes de guerra, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade. Então é um tribunal organizado, né, sustentado, desenhado, delineado pela Organização das Nações Unidas. E a proposta é justamente essa, punir indivíduos que cometam tais crimes. Esse parágrafo 4º, ele não existia na redação original da Constituição de 88. Ele surge aqui por meio de emenda constitucional. A mesma emenda constitucional 45 de 2004 que fez nascer esse parágrafo 3º que nós conversamos agora há pouco, né? E nesse parágrafo 4º nós encontramos a recomendação dessa jurisdição, que o Brasil submete à jurisdição. Então o que eu quero que você perceba é que se porventura um brasileiro, né, cometer crimes que sejam de competência do Tribunal Penal Internacional, o Brasil não vai se opor que esse indivíduo brasileiro seja julgado no Tribunal Penal Internacional. E Arthur, o que está me incomodando aqui você falou que esse tribunal é um tribunal chamado também de Tribunal de Haia. Haia é uma cidade na Holanda. Então a sede desse tribunal não está no Brasil, por óbvio, está num país europeu. E se o Brasil se submete a essa jurisdição, caso o Brasil, caso um brasileiro cometa um crime que seja de jurisdição do TPI, esse brasileiro vai ser extraditado para a Holanda para ser julgado lá? Porque essa é a minha dúvida que paira aqui, né? Vai ser extraditado? Não, ele não vai ser extraditado, não há que se falar em extradição. Ah, mas como é que esse julgamento vai acontecer? Aqui você tem o chamado Instituto da Entrega. Esse brasileiro será entregue para julgamento, tá? Arthur, não estou entendendo, não sei o que é extradição, não sei o que é entrega, você está me deixando meio confuso. Então vamos falar de extradição nesse momento. Volta aí, pega a sua Constituição, pega aí os seus slides e nós chegaremos a esse nosso inciso 51. O inciso 51 está aqui na tela. A gente vai conversar sobre extradição, tá? Primeira coisa, quando a gente fala de extradição, a gente está falando de uma comunicação que será alinhavada entre dois estados soberanos e a pretensão dessa comunicação é justamente decidir pelo destino de um determinado indivíduo, pretenso autor de um crime ou um indivíduo já julgado, condenado, né? E aí os países eles articulam essa comunicação no intuito de saber qual deles irá julgar esse indivíduo ou fará com que aquela pena seja cumprida. A extradição nada mais é do que uma comunicação entre países, buscando decidir sobre o destino de um determinado indivíduo criminoso ou presumidamente criminoso. Tá? E aí a leitura traz isso pra gente. Está aqui atrás, acompanha. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Essa extradição que a gente está tirando aqui, do inciso 51, é a extradição que nós chamamos de extradição passiva. Nesse momento, o Brasil não está fazendo pedido de extradição. O Brasil não está buscando trazer um indivíduo para cá. Na realidade, o Brasil está recebendo um pedido.
Chegamos à conclusão, então, que esse indivíduo está no Brasil. E é um outro país que pede para que ele seja julgado lá ou cumpra a pena lá. O Brasil recebe o pedido de um outro país e agora vai ter que decidir se extradita ou não extradita. Essa é a figura da extradição passiva. Temos a extradição ativa? Sim, nós temos a extradição ativa. A extradição ativa é o Brasil fazendo pedido, né? A gente já viu aí alguns cenários há um tempo atrás, você acompanhou na mídia, 2 brasileiros natos, inclusive, que foram pegos na Indonésia, né? Justamente por conta do tráfico ilícito de entorpecentes. Os nomes, Marco Archer e Rodrigo Goulart. Os 2 foram executados. Na Indonésia, o tráfico ilícito de entorpecentes enseja a pena de morte. E como foram presos lá, né, encararam o corredor da morte. O Brasil se preocupou com os seus nacionais, o Brasil se preocupou com os seus brasileiros e pediu pela extradição. A Indonésia negou. Negou, julgou, condenou e executou. Os 2 foram executados, a pena lá, inclusive, ela é executada por fuzilamento, né? Os 2 foram fuzilados. Mas o Brasil fez o pedido de extradição. Nesse conjunto de informações, o Brasil praticou a tal da extradição ativa, pediu pela extradição. Só que essa extradição ativa ela não é citada aqui no nosso texto constitucional. O texto constitucional ele separou apenas informações sobre a extradição passiva. E é essa que nós iremos colocar aqui no caderno. Preste bastante atenção. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Qual é a primeira conclusão que a gente tira daqui? Artigo 5º, inciso 51. Extradição passiva de brasileiros. Se nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, a primeira conclusão que nós retiramos aqui é: se esse indivíduo é um brasileiro nato, está no Brasil e é um outro país que pede por sua extradição, a resposta vai ser não, a resposta vai ser nunca. Nenhum brasileiro será extraditado, se porventura nato. Tá? Então imagine, aquele determinado indivíduo foi lá para a Argentina, praticou um crime na Argentina, brasileiro nato, volta ao Brasil, estando no Brasil, a Argentina descobre quem cometeu o crime. Aquele brasileiro nato pede pela extradição. O Brasil, analisando esse pedido de extradição feito pela Argentina, evidenciando ser esse brasileiro um brasileiro nato, a resposta já está pronta. A resposta para a Argentina vai ser não. Agora, Arthur, ele pode ser condenado? Pode ser julgado? Pode, mas se porventura julgado, será julgado aqui no Brasil, pelas leis brasileiras. Juntos? Tranquilo? Só que você viu o salvo naturalizado. Então, se a brincadeira trouxer como personagem um brasileiro naturalizado, aí eu já não posso trazer novamente o nunca, mas também não vou escrever sempre. Vou ter que colocar um eventualmente. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado, eventualmente. E essa eventualidade precisa garantir ou estar pautada nessa informação que a gente tem aqui. Ó. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, na forma da lei. Caso de crime comum praticado antes da naturalização. Vamos lá, vamos brincar com isso aqui. Vamos imaginar que você seja um argentino, tá? Ainda na Argentina você pratica um crime. Vou trazer aqui um exemplo, pratica um homicídio. E aí, percebendo que o bicho começou a pegar para o teu lado, as investigações estão firmes na Argentina, você sai da Argentina e vem para o Brasil. Quando chegando no Brasil, atende os requisitos para se naturalizar, ninguém sabe que foi você que cometeu esse crime, pede pela nacionalidade brasileira, conquista a nacionalidade brasileira e se torna um brasileiro naturalizado. Após isso, a Argentina descobre quem cometeu o crime. Você. Mas perceba, você cometeu esse crime antes de se tornar um brasileiro. Então, se você praticou esse crime comum antes da naturalização, o Brasil pode te extraditar. Então, eu já trago aqui a primeira recomendação. Crimes comuns praticados
antes da naturalização. Só que o cuidado que você precisa ter é que o Brasil não tem a obrigação de te extraditar. O Brasil pode te extraditar. E aí o cuidado que você tem que ter com valores semânticos, tá? Porque o poder e o dever trazem semânticas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Lembre-se que a dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil. E já que estamos falando de uma comunicação entre países, entre estados soberanos, quando nós estudávamos os princípios fundamentais, você viu os princípios que regem as relações internacionais. E dentre eles, precisamente o inciso 2º do artigo 4º, a prevalência dos direitos humanos. Se, aos olhos do Brasil, e quem julga o pedido de extradição é o Supremo Tribunal Federal, tá? Isso está lá no artigo 102, inciso 1º, a linha G do texto constitucional. Se aos olhos do Supremo Tribunal Federal, o órgão competente para julgar o pedido de extradição, for mais digno vê-lo sendo julgado aqui e não lá, ainda que você tenha cometido esse crime comum antes da naturalização, o Brasil pode dizer não à Argentina. O Brasil não é obrigado a te extraditar. Pode te extraditar. Pode te extraditar. Beleza? Guardou essa informação? Só que voltando para a redação, nós temos aqui, ó, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, na forma da lei. Então, comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes também enseja a extradição. Só que nesse caso, quando tratando desse crime em especial, desse crime específico, a gente não tem a necessidade de avaliar se, porventura, o comprovado envolvimento aconteceu antes da naturalização ou depois da naturalização. Seja antes, seja depois, a extradição vai ser discutida. Possível a extradição. Então eu tenho que trazer mais uma seta e te lembrar que, nesse caso, quando tratando do tráfico ilícito de entorpecente, não nos interessa o momento. Tenha sido antes ou depois da naturalização, antes ou depois da naturalização, a extradição pode acontecer. A extradição pode acontecer. Legal? Só que você está percebendo que eu estou enfatizando pode acontecer. De novo, gente, não é uma obrigação, é uma possibilidade. Não é uma obrigação, é uma possibilidade. O Brasil pode extraditar, mas não é obrigado. Legal? De novo, a dignidade da pessoa humana é um elemento preponderante para que haja ali, né, a concessão da extradição. Se porventura aos olhos do Brasil, ainda que seja tráfico ilícito de entorpecentes, por mais digno vê-lo sendo julgado aqui, não vai ser extraditado. Arthur me deu um exemplo da dignidade da pessoa humana estabelecendo um não, garantindo um não a essa extradição do brasileiro naturalizado. Vamos imaginar que naquele determinado país que pede pela extradição tenhamos a pena de morte ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso curso aqui da La Concursos. É um curso 100% focado no concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro para o cargo de assistente em administração. Cara, um curso muito competitivo que eu tenho certeza absoluta, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir as nossas videoaulas, prestar bastante atenção, você vai ter reais chances de aprovação. O que você estuda vai ser aquilo que vai ser cobrado na prova. Professor, quanto custa, professor, o restante dessa videoaula e muito mais, né? Você apenas R$ 39,90, R$ 39,90 você vai ter esse curso aí, que vai ser um divisor de águas, né, para o cargo de assistente em administração, de acordo com o edital 491. Dá tempo de estudar? Sim. Curso 100% EAD, nós temos uma metodologia, o nosso site não joga somente as aulas para vocês, nós orientamos que os alunos estudam via o Personal Coach, que é o cronograma na qual eu produzo esse cronograma para vocês. Pessoalmente, eu faço aqui o pedagógico da La Concurso para fazer a diferença. Bacana? Gostou? Tem um link aqui embaixo. Clique nesse link, venha estudar com a gente para o concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.